Deus já ouviu a sua oração. Ele te ouviu, sim, com certeza. E Ele vai restaurar a sua casa, a sua família, suas finanças, seu emprego, sua empresa, tudo Ele vai restaurar. Ele já ouviu a sua oração. Mas sabe o que está faltando para você ver e receber isso? É a dependência emocional. Você precisa ser curado nessa parte da sua vida. Você precisa buscar ajuda em Deus. Não seja dependente emocionalmente de todas essas coisas terrenas, porque tudo isso aqui fica, inclusive o seu cônjuge. Ninguém gosta de um dependente emocional, ninguém suporta. Você faz de tudo para se livrar. A dependência emocional, você atrás dele, sugando a sua energia, ele te repele, ele não te suporta, ele não te quer do lado dele. Então essa dependência emocional acaba prejudicando em muito o relacionamento de vocês. Seja você mesmo, tenha uma vida, tenha teus compromissos, tuas atividades, seja você, deixe ele ou ela te admirarem. Quando eles te admirarem e gostarem de você, eles vão vir atrás de você. Não largue tudo e corra atrás e faça tudo que eles querem, do jeito que eles querem. Você se anula, se mata por causa de uma pessoa e não faz isso por Cristo. Porque Cristo nos pede que a gente deixe o mundo, deixe tudo e todos para servir a Ele, somente a Ele. Mães que dão a vida pelos filhos é completamente correto. A gente vê hoje tanto abandono emocional de mães para com filhos e tanto abandono físico também, que falar sobre esse tema é até delicado, porque existem os dois extremos, excesso dos dois lados, excesso de abandono e excesso de dependência emocional. A mãe vive completamente em prol dos filhos, esquece do marido, da casa, de tudo. E quando o filho precisa e quer realmente, porque ele ganha uma repulsa com essa mãe, quando o filho quer sair para viver a vida, a mãe sente a tal da síndrome do ninho vazio, porque ela não teve vida própria, ela não viveu para ela, ela viveu em prol daqueles filhos. E isso é muito sofrido, muito dolorido, buscar se encontrar novamente. Deus permitiu o seu cônjuge ir embora para que você se achasse, para que você se encontrasse nele, buscasse a ele, vivesse por ele. Se você estivesse vivendo só para Deus, a tua vida fosse consagrada para o Senhor, essa falta dele não te faria, a falta do cônjuge, não te faria sofrer, porque você já tem tudo em Cristo e você sabe que o processo em Cristo para com o seu cônjuge, uma hora vai acabar e ele vai voltar, assim como o filho pródigo voltou para o seu pai. Assim também Oséias, ele orou, ele esperou que a sua esposa voltasse e ela voltou. Então, a gente tem a promessa na Bíblia que se você se manter firme em Cristo, em Deus, na promessa, a pessoa volta, não é? E Jó também teve isso, Jó passou pelo pior, E quando ele foi restaurado e foi curado, a mulher dele estava ali com ele novamente. Então, se agarre em Deus. Espere Deus te reconstruir, Deus te refazer. Seja você dependente de Deus e Deus seja tudo para você. Então, sim, Deus poderá fazer esse grande milagre da restauração. Porque Deus ouve a tua oração, assim como ouviu de Jó, assim como ouviu de Oséias, assim como ouviu também do pai do filho pródigo. Ele vai ouvir a sua oração. Tenha certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que Ele vai ouvir as vossas orações quando vocês se entregarem completamente a Ele e serem preenchidos dEle e viverem para Ele, somente para Ele. Tenha certeza que Cristo vos ama e Ele quer restaurar toda a casa, todas as finanças, toda a vida e vida em abundância. Ele quer que vocês tenham essa prosperidade, essa riqueza. A mulher de Oséias, ela perdeu tudo. Então, ela confiava no seu corpo bonito, confiava nos seus amantes, ela perdeu tudo. Ela virou
aquela mulher fácil, barata, que nenhum homem queria mais. Então aqueles presentes caros que ela ganhava no começo acabaram e ela não ganhou mais nada e ninguém queria mais ela. E aí ela pensou, acho que com Oséias eu tinha tudo. Acho que é melhor voltar para ele. E os filhos estavam com Oséias. Oséias não abandonou o barco, ele ficou ali cuidando dos filhos e orando a Deus. E a mulher voltou para ele. Então, essa mensagem de Oséias, ela vem quebrar toda a religiosidade de hoje em dia, que dizem que, porque traiu, não deve voltar, porque traição. Se você não perdoa a ponto de viver e conviver, você não é cristão. Porque a métrica da salvação é perdoar para ser perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. E você é limpo por acaso, nunca teve pecado nenhum, se você se julga limpo e não tem pecado nenhum para ser perdoado, você é um fariseu e você não é salvo. É só isso. É simplesmente só isso. Então se converta de todos os teus pecados, confesse todos os teus pecados e busca o perdão de Deus. Né? A métrica com o narcisista é mais complicada. Nada é impossível, mas existem ali ações demoníacas. Ações demoníacas que estão trabalhando na vida dessa pessoa. E você deve sim deixar ir, como aconteceu com o filho pródigo. Você deve deixar a pessoa ir. Assim como Oséias deixou a sua esposa amada ir. E vai viver sua vida, né? Então, o pai deu tudo que podia, que era de direito, para aquele filho e vá viver, né? Porque o narcisista quer tudo. E aí eles foi viver a vida, né? Foi ser feliz com os amigos, porque ele só sabia ser bom para os de fora, ser o legal para os de fora, e é muito típico do narcisista. E quando ele foi totalmente humilhado e quebrantado, naquele lugar onde ele achava que tinha ali respaldo, que era alguém, aí quando ele foi totalmente quebrantado, em todo o seu orgulho, ele reconheceu que na casa do pai dele era melhor, mesmo sendo um servo, porque os servos da casa do pai eram bem tratados. E ali na terra estranha, sendo servo de pessoas estranhas, ele viu que os servos das pessoas estranhas eram maltratados. Então essa diferença ele percebeu rápido e quis voltar para a casa do pai, mesmo para ser um servo, para poder ficar no estábulo ali cuidando dos animais. E o pai estava ali em oração, vivendo para Deus, em consagração com Deus. Quando ele viu o filho, com certeza ele ficava olhando o horizonte direto, esperando a volta do filho. Quando ele viu o filho voltando, pensa numa alegria. Ele saiu correndo, porque ele de longe reconheceu o filho. Então, Deus vai restaurar sim, mas você precisa primeiro saber o teu lugar em Cristo. Precisa se livrar dessa dependência emocional, desse desespero que te toma conta. Tenha fé, assim como eu tenho fé, que o seu casamento, a sua vida, as suas finanças, tudo ao seu redor já é restaurado em nome de Jesus. Acredite nessa promessa, acredite nessa palavra, porque já é, acredite, já é, assim seja. E eu quero que você leia e reflita em Oséias, né? E a parábola do filho pródigo, que são muito, muito, muito bons para você ter ali como base dessa mensagem, tá? Porque às vezes durante o dia a gente se perde um pouco nessas ideias e não é bom. Então ouça louvores, adore a Deus, sirva a Deus, tenha compromissos na igreja, aonde você gosta de ir, e não se deixe levar pelas mensagens religiosas deste mundo que está todo em perversão. As 7 igrejas de Apocalipse, todas elas tinham, acho que 90% dos membros errados. Sempre existia um remanescente fiel em todos eles. Em todas as 7 igrejas existem os verdadeiros, eu chamo de trigo.
Não tem como uma instituição religiosa não ter o joio. Se não tiver o joio, o trigo não aparece, né? O inimigo plantou o joio. Ele simplesmente abriu uma igreja, ele já está lá de noite semeando o joio, outro dia já está aquele joio, aquele matagal, ele se infiltra. O inimigo sempre vai infiltrar. Aí você diz assim, eu sou santo, porque o Senhor é santo, e busca a santidade, porque se até os teus mestres religiosos se tornaram joio, busque a tua salvação por ti mesmo. Leia e busque a tua própria compreensão da palavra da Escritura. Em nome de Jesus, fique com essa palavra de amor e restauração para a sua vida. Amém. Glória a Deus.